Eu vou perguntar para ti, Jaqueline, assim, tu já pegou carinho, assim, por algum menor, como se fosse teu filho, assim, de tu chorar, assim, diante do problema que ele tá passando? Porque eu Então, vejo que a gente, a tu é uma gente, pessoa bem sentimental, assim, tu é uma pessoa que pá, transmite o que tu... Pra mim, eu sempre falei para ele agora, Rodô, eu consigo, a Jaqueline é uma pessoa extremamente cristã, cara, eu consigo ver Jesus na vida dela. Eu amém. consigo ver ela, Jesus, eu consigo ver ela dando o amor que talvez ela daria pro filho dela, eu consigo ver ela dando lá dentro. Entendeu? Deve ser bem complicado para ela, foi o que eu te comentei naquele dia, né? Então, assim, eu procuro ser o mais profissional possível, né? Como eu falei, o meu olhar é humanizado, minhas ações são humanizadas. Então, a gente troca muitas ideias com os adolescentes, no sentido assim, de olha, às vezes a gente quer dar um recado e a gente indica uma leitura, um livro. Porque para que aquela ideia ela seja trabalhada, sabe? Então, às vezes a gente sabe que é difícil. Claro que é difícil. Você está fora do teu contexto familiar, né? Você Sim. não está dormindo na tua cama, você não está comendo a comidinha lá, o tempero da tua mãe, da tua avó, da tua tia, da tua madrinha, enfim. Tá num ambiente que não é o teu, Dói o coração. né? Então, assim, você fica triste. É óbvio, é natural que você fique triste. E eu sempre falo para eles assim, olha, as grades aprisionam o corpo. A mente não pode se aprisionar. Olha só. Então, Foi o Stephen Hawking que disse que então mesmo na casca de nós, eu estaria vivo. você precisa, né, manter essa mente em constante atuação. Então, como que você vai fazer isso num ambiente que você está privado da sua liberdade? Porque se eu preciso ir ao banheiro dentro da minha casa, né? Sim. Eu tenho total liberdade. Eu tô com fome, eu vou lá na geladeira e abro, né? Eles estão ali no local onde eles têm acesso ao banheiro deles. Mas se ele está com fome, ele sabe que o almoço, né? A marmita, ela vai ser servida, porque vem uma empresa, Sim. o Estado contrata, Olha. né? A empresa, então vem... Comidinha boa? Muito boa, cheirosa, olha. Tem dias que chega a marmita... Você já comeu comida junto lá, não? Não, porque nós não Não temos pode, acesso. não pode, As né? marmitas, elas vêm Não pode, senão já é contadas. enquadrado ali no artigo. Mas o que eu digo Você tá assim, indicando só porque comeu a comida do o centro. cheiro é muito convidativo, Ah. sabe? Realmente o cheiro é muito E convidativo. vem carnezinha, vem O saladinha. cardápio é de nutricionista. É mesmo? É, Nossa, sério, eu que tô te chique. falando. Então, assim, claro que não é o tempero da mãe. Às vezes acontece, fala assim, não, mas eu não gostei, não, Sim. tá triste, não come. Mas aí nem não é porque gostou porque a comida tá ruim, é porque tá triste mesmo. E daí eu sempre converso, falo, olha, o teu corpo precisa se manter, você tem que, né? Aí vem aquele lado mãe. Daí A vem o mãe, lado... porque mãe odeia ver filho com fome, né? Então, aí, ó, você tem que se alimentar, você precisa manter, né, a sua mente ocupada. Então, a gente traz a opção de livros. Sim. Alguns pedem só a Sagrada, né? Sim. A forma como eles pedem a Bíblia. Então, a gente oferta a Bíblia para Aham. eles também. Então, a Sim. gente, assim, conversa. É Pede mais complicado, em né? relação... eu evito entrar no campo pessoal Da vida deles. Da vida Por deles, quê? né? Porque eu sempre falo para eles, a mim não importa o que aconteceu para você estar aqui. Importa como é que nós vamos trabalhar as suas questões para você sair daqui. Então, a gente, claro, se compadece. Às vezes a gente se preocupa, né? Ó, o menino lá tá triste, então vai lá, leva um livro um pouco mais alegre, porque é o que a gente tem de recursos, às Sim. vezes, assim, né? E dá uma palavra ali, fala, ó... O que você achou da leitura? Troca uma ideia ali sobre... esses dias achei muito interessante a leitura que um garoto fez e daí ele falou Que assim... legal. Eu não achei justo lá, que aquele menino lá, ele tinha um determinado problema e de repente... Falei, mas por que não foi justo? Leitura, Né? Então, por que não foi justo? Então, assim, não uma forma de julgar que ele não tenha achado justo, mas Sim. para ver a linha de pensamento que ele tinha construído. Olha, Dá pra pegar alguma legal, coisinha ali, né? cara. No comentário. Pegou um dá pra gancho, né? entender Pegou um como o professor gancho. Então, se e sente assim... injustiçado, coisa do gênero. Tem algumas experiências, assim, que são marcantes, sabe? Marcantes. Então, eu fiz meu mestrado e pesquisei algumas questões relativas à violência. E não é Sim. porque eu sou mestre em educação que eu saiba mais do que vocês ou Sim. de qualquer outra pessoa. Eu passei por um curso a mais, de Sim. repente, sabe? Então, eu me coloco nessa posição. Mas, assim, nas minhas pesquisas sobre violência, eu entendi
que a violência, ela está dentro de cada um de nós. Boa. E que eu consigo ser violenta, não com uma atitude que seja taxada violenta. Eu não preciso dar um tapa para ser violenta. Eu posso dar um sorriso sarcástico. Eu posso ser irônica. É o pior ainda. Né? Então, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a entender um pouco as questões sociais abrangentes dessa modalidade que é a violência, Sim. a gente começa a perceber que a sociedade toda ela é trabalhada nessas questões. Então, às vezes a gente julga o outro por ser violento, mas a gente não se enxerga enquanto violentos. Né? Então, dentro do meu contexto, no momento que eu fui fazer o mestrado, Sim. eu estava com muitas questões na escola relativas a bullying. Bullying, e a gente trabalhando com bullying. Eu fui muito bulinado. Olha. Não, daí esse termo quer dizer outra coisa. Não, desculpa, não. Não, desculpa, eu sofri muito. Sofri muito bullying. Falei errado. Muito bulinado. Eu sofri muito bullying. Então tá bom. Beleza, então. Não sei qual ficou pior. Dudu, me ajuda aí, mano. Vai ficar vermelho. Ai, meu Deus, então eu sou gaúcho, você cara. foi vítima de bullying. É isso, me ajuda. Então, e Agora eu aí, fiquei com vergonha. quando a gente começa a analisar, assim, a estudar, a ver os casos, poxa vida, não acredito que piá mais peste. Como que ele sim. consegue ser tão maldoso em relação ao outro? Aí você vai entender a história daquele menino ou daquela menina, Sim. porque os dois, né, os gêneros, Aham. eles são praticantes e podem ser vítimas, né, dessa modalidade. Aí você vai perceber que muitas vezes aquele que é o causador do bullying, ele já foi vítima. Então ele só está reproduzindo aquilo que Ele ele... usa como uma arma, então, agora. Porque antes eu era vítima porque eu era visto como Mas fraco. isso- De repente, isso é hoje eu normal me mesmo. fortaleci, então eu vou revidar com o mais fraco, não com aquele forte que me... A gente é tudo Sim. ressentido. Né? Então, aí a gente começa a perceber que, assim, a sociedade, ela é uma sociedade que precisa... Ela está doente, Sociedade num todo, né? como um todo. No total, né? Porque quando a gente normaliza, eu vi nas minhas pesquisas e eu fazia contato com outras pessoas, e aí a gente vai para a mídia social, a gente vê na rede social muito esse termo, é mimimi, porque na minha época eu sofria bullying e eu tô vivo. Ixi. Tá, mas não quer bem. dizer que você esteja 100% bem. Quais são suas feridas emocionais em decorrência daquela Acha situação? que não fez nada, mas É. traumatizou, né? Às vezes o trauma ele não é aparente, né? Não, as cicatrizes internas, elas são as que são mais doloridas. São as que mais E aí machucam. eu fiz essa contextualização por quê? Porque eu fui conversar sobre bullying com os adolescentes, fui Uhum. fazer uma oficina. E aí, para iniciar a nossa conversa, eu fiz uma dinâmica. Peguei duas maçãs semelhantes de tamanho e cor. E uma delas eu preparei. Né? Eu preparei ela como? Eu fui injetando tinta e fui dando leves batidas em dias anteriores, 2 dias, comecei a dar leves batidas. Pra ir né? machucando ela. Para ir machucando, mas não de forma visível no exterior. A casca tava bonita. Exatamente. Então, a dinâmica era assim, você pega a maçã, cada pessoa, né? A gente estava em círculo, cada pessoa deveria fazer um elogio para a maçã. E como é difícil elogiar. Vocês já perceberam? Né? É que é horrível. mais difícil elogiar do que criticar? Sim, é Com muito mais certeza, a difícil. gente tem um cérebro tendencioso pro negativo, mas também receber elogio também é algo bem difícil. E tem gente que tem exatamente dificuldade de receber de elogio, receber. porque não é algo natural que a gente Não é. desenvolve, né? Aham. Então foi feito o elogio com todos aqueles melindres e às vezes Sim. assim receios, fizemos. Quando foi dada a segunda maçã e eu disse, vocês precisam ofender essa maçã, vocês precisam Nossa, mano. Aí, machucar essa descascou maçã. a maçã só com a palavra. Então, para muitos é mais fácil fazer uma ofensa, um xingamento, né? E aí chegou um momento que alguém se sentiu mais à vontade e jogou a maçã no chão, Sim. sabe? Jogou a maçã no chão. Olha só. Que é uma das propostas, assim, você pode... Mas podia? Você pode jogar, você pode pisar. Foi dado liberdade para você ofender, né? Nossa. Aquela maçã. Quando quando alguém pegou a maçã e jogou, chegou próximo de um adolescente, ele pegou a maçã e colocou no banco ao lado que estava vazio, na cadeira ao lado que estava vazia. Ele foi o pacificador, ele parou com aquela situação. E aí eu perguntei,
por que você reagiu desse modo? Aí ele falou assim, não, porque eu estou vendo como se fosse minha irmã. Nossa, A minha irmã já cara. sofreu bullying e eu defendi minha irmã. Impactante, hein, Então, não é porque é uma maçã que a gente pode tratar ela dessa forma. Nossa, Então, aquilo para mim foi tão cara. impactante e eu vou te dizer por quê. Caramba. Porque alguns dias depois, eu fiz a mesma dinâmica com um grupo de mães. E essas mães, além de jogar, de falar palavras, algumas delas ainda pisaram na maçã e fizeram assim. Quem era pra ser o amor velho. incondicional, isso, né? E aí, Nossa, que louco, qual foi o paralelo que eu fiz, né? Eu falei assim, às vezes a gente tá ali no rótulo do julgamento, né? Ah, o adolescente tá apreendido, Sim. né? Cometeu ato infracional, porque é tudo bandido, porque não merece o amor, não merece respeito. Mas são seres humanos, eles estão ali pagando, que não é a palavra que eu gosto, mas né, a sociedade entende dessa forma, pelo seu ato infracional, mas eles são sujeitos que eles sentem medo, eles sentem frio, eles sentem fome, eles estão ali abertos às possibilidades. E quando aquela dinâmica aconteceu e eu vi aquele adolescente, né, falando que, olha, nesse momento eu estou lembrando da minha irmã, que sofreu bullying, que eu, né, cuidei dela, que eu... Só que daí a gente trabalhou quais foram os passos que você fez para você defender a sua irmã? Quais seriam as melhores maneiras? Hoje, como que essa situação se encontra? Como que ela vê essa situação? Então, quando a gente dá a oportunidade de vivenciar e refletir a respeito da atitude, ela é maravilhosa, porque aí sim existe transformação de atitude, de pensamentos, né? Nossa, de condutas. E aí, quando eu fiz a dinâmica com as mães, eu falei para elas, eu falei assim, eu realizei uma dinâmica igual, a mesma dinâmica, no meu local de trabalho, e um adolescente fez essa atitude de... E elas ficaram assim, algumas ficaram ruborizadas, porque elas entenderam a minha orientação. Ó, vocês podem xingar, podem chutar, podem... Foram induzidas, né? Então, e elas... Só para ver qual era a mentalidade de cada uma. O que eu trabalhei com elas na época? Eu falei assim, se nós, mães adultas, né, fomos induzidas por palavras, como é que a gente vai julgar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, por se deixar levar pelos amigos? Porque a gente sabe que existem crianças que são mais influenciáveis, né? Sim. E aí existe toda aquela crítica. Não, mas você não pode ser Maria vai com as outras. Como assim? Nós, mães adultas, também, né? Na adolescência, você com certeza quer fazer parte de um grupo, exato. Assim, se enturmar. Exato. Você faz coisas que não quer. Adolescente é foda, eu não gosto. Não, a adolescência é maravilhosa. maravilhosa. Não, a adolescência é maravilhosa. Só que aí é essa questão, a gente tem que ter responsabilidade. E é desde pequeno que a gente tem que ir colocando essa responsabilidade. Através do quê? Através da conversa, através da presença, né? Através do diálogo. Mas através dessas atitudes das mães aí, tu vê qual é a forma também que elas trataram eles, né, dentro de casa. Consegue ver? Consegue tirar uma... Então, como a gente falava antes, sim. né, no off ali, a gente conversava que nós somos reflexo do meio que nós vivemos. Sim. Né? Então, se a sociedade onde eu estou inserida, se o meu contexto familiar, se o meu contexto social é um contexto de incentivo, é um contexto de possibilidades, de reforço positivo, a minha caminhada vai ser direcionada de uma forma. Agora, se eu sou criticada, se nada que eu faço tá bom, se eu não tenho... Porque, às vezes, a minha conduta, às vezes é para chamar a atenção, eu não estou sendo vista. Né? Então, eu vou me inserir no grupo que está... Sendo visto. Que está me enxergando, né? Então, é muitas vezes aí que acaba a questão de não estar mais no vínculo da casa, né? Estar mais na rua, estar mais em outros locais... Porque a gente quer ter o pertencimento, né? Sim.